Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que dá o que pensar. Sabe, a jornada de desconstruir certos sistemas de controle para resgatar o nosso próprio sentido. Vamos conversar sobre o que seria um reset consciente, uma maneira de restaurar de verdade a dignidade humana. Preparados? Então vamos lá. E olha, tudo começa com essa pergunta aqui. Uma pergunta que ecoa, né? Por quê? Por que tantas vezes a gente parece que troca a imensa grandeza que a vida pode ter por uma certa mediocridade? Será que é uma força que vem de fora que nos empurra para isso? Ou será que, no fundo, a gente mesmo acaba permitindo que o status, o que se tem, defina o nosso valor? É uma pergunta que já nos coloca bem no centro da questão. Para a gente começar a entender uma possível resposta, primeiro a gente precisa explorar essa ideia da grandeza perdida. Quer dizer, como é que a vida moderna, tão sutilmente, pode acabar nos esvaziando de um sentido mais profundo? E aqui está o pulo do gato. Quando uma vida perde esse propósito interno, ela se torna um alvo fácil. Ela acaba virando um produto para um sistema que se alimenta justamente desse vazio, oferecendo soluções rápidas num ciclo que parece não ter fim, de produzir e consumir. E quando tudo tem que dar lucro, coisas que são essenciais, como uma amizade sincera ou o amor ao próximo, bem, acabam ficando para depois. O que se perde nesse processo todo é o que o material de origem chama de transcendência humana. E olha, a definição é surpreendentemente simples e forte. Não é nada místico, não. É a capacidade de projetar uma vida com propósito, de ser autêntico, sem precisar correr atrás da última moda ou do último aparelho para se sentir alguém de valor. Vamos em frente, porque é importante entender que essa perda de sentido não acontece por acaso. A próxima sessão vai mostrar que existem mecanismos, verdadeiras ferramentas de controle que trabalham para manter essa condição. O material aqui usa uma expressão bem impactante: parasitas humanos. A ideia proposta é que certos grupos se beneficiam em manter as pessoas num estado de ignorância, de dependência. Eles manipulariam a cultura, a informação, para nos manter presos num ciclo que serve, claro, aos interesses deles, usando até nosso instinto de sobrevivência contra nós mesmos. E uma das principais ferramentas para isso acontecer seria o que a fonte chama de aleijamento cognitivo. Pensa nisso como se fosse uma prisão para a mente. É o que acontece quando a gente fica tão trancado nas nossas bolhas, seja pelos algoritmos das redes sociais ou pelas nossas próprias visões limitadas, que a gente simplesmente perde a capacidade de enxergar as falhas do sistema como um todo. E isso nos leva a essa citação aqui que é bem forte, até um pouco chocante. A gente sempre pensa que o conhecimento é a chave para a liberdade, certo? Mas a perspectiva aqui é outra. Dentro desse jogo, o conhecimento pode ser usado não para libertar, mas para domesticar. Ele nos ensina a jogar pelas regras do sistema, em vez de nos ensinar a questionar essas regras. Essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. De um lado, você tem a inteligência, que é a busca pela sabedoria, pela verdade, que valoriza o pensamento autêntico e que leva à independência. Do outro lado, a esperteza, que é só a busca pela vantagem pessoal, que simplesmente aceita as regras do jogo, mesmo que elas sejam desumanizadoras, e que, no fim das contas, leva à domesticação. Bom, diante de tudo isso, é fácil se sentir meio impotente, né? Mas o material não para no problema. Ele propõe uma saída, uma solução bem ativa. É aqui que entra a ideia do reset imprescindível. E o ponto-chave é o seguinte: esse reset não é sobre fugir para as montanhas e se isolar do mundo, nada disso. Não é uma fuga passiva. Pelo contrário, é descrito como um ato de rebeldia consciente. É se posicionar ativamente contra essa cultura de empobrecimento mental que nos cerca. Tá, e como começar? O caminho se inicia com passos bem práticos. Primeiro, uma coisa que parece simples, mas é radical: parar e respirar, de verdade. Depois, cultivar a gratidão, não como um clichê, mas como uma força real. Daí em diante vem a atitude de questionar ativamente as imposições, seguida pela decisão de se desconectar de fontes de informação que só intoxicam, e, por fim, a escolha consciente de elevar os próprios pensamentos, focando no que contribui para o bem coletivo. Mas é claro, um caminho de rebeldia não é um caminho fácil. Tem um custo. Vamos dar uma olhada agora no que a fonte chama de o preço da liberdade. E esse preço, ele é bem real. Muitas vezes significa suportar a desaprovação de quem está confortável com o sistema. Significa ter a coragem de sair da falsa segurança das nossas bolhas e encarar outras perspectivas. Exige assumir responsabilidade total pelos próprios atos, sem ficar procurando culpados.
E no fim das contas, é ter a consciência de que ser independente, pensar por conta própria, exige sacrifícios. Só que aqui vem a virada de chave, a mudança de perspectiva. Esse preço não é apresentado como um fardo, é um investimento consciente e necessário na coisa mais valiosa que a gente tem, a nossa própria dignidade. E qual é o retorno desse investimento todo? A parte final desta análise nos mostra o resultado dessa jornada, com um conceito muito bonito: florescendo na adversidade. A metáfora aqui é linda e muito forte. As pessoas que fazem essa escolha, que pagam esse preço, elas não desaparecem, elas brotam. Elas surgem no mundo como flores que, mesmo num solo difícil, são persistentes, resistentes, muito difíceis de arrancar. Elas marcam presença de um jeito único. E o que elas deixam para trás não é poder, não é status. É algo muito mais sutil e duradouro. Elas deixam o perfume mais puro da alma. É como uma herança de sabedoria, de autenticidade, de uma vida que foi vivida com integridade. E é através desse perfume deixado por essas pessoas que a gente encontra a inspiração para cultivar as qualidades mais nobres da humanidade. O perdão genuíno, a tolerância de verdade e a empatia profunda. São elas que acabam nos mostrando o caminho. E assim, a gente volta ao início, com uma pergunta. Depois de percorrer todo esse caminho, desde a perda de sentido até esse florescer na diversidade, a reflexão final fica no ar. Que perfume a jornada de cada um, a escolha de cada pessoa vai deixar no mundo?